Aí eu concordo com o Dr. Lucas. Deixa eu Gustavo, colocar sim, meu Gustavo. ponto de vista aqui. Eu vou tentar fazer uma alusão da forma que eu interpreto a realidade, usando um pouco da minha área de conhecimento, que é a linguística, né? Quando você vai tentar aprender uma segunda língua, todas as vezes que você tenta falar nessa segunda língua, o seu cérebro vai tentar empurrar a primeira língua para a superfície. Esse é meu problema. Né? Isso é um dos grandes problemas, principalmente quanto mais velho a gente tá, dizem que é mais difícil, porque na verdade a sua língua mãe tá tão consolidada, solidificada na sua memória, que quando você tenta falar em uma segunda língua, você tem uma grande dificuldade. E o que está acontecendo? Está tendo uma transferência de linguagem, na minha opinião. O toma lá da cá era a língua definitiva que se usou durante muitas décadas aqui no nosso governo. Entrou um governo agora com uma outra linguagem que foi aquela escolhida pela população. Foi eleito uma nova linguagem, um novo código de comunicação que foi escolhido democraticamente, nós sabemos, pela maioria da população. O que acontece é que esse Congresso está tendo uma grande dificuldade em entender que houve uma mudança de código. Então eu escuto muito a narrativa do não, porque o presidente não está sabendo articular, ele não está sabendo dialogar. Não, o diálogo ele é muito simples, na minha opinião. Fala, olha, nós temos aqui um projeto, avaliem o mérito desse projeto, veja se ele é bom pro povo ou não. Agora, não me peça dinheiro, não me peça favor, não me peça cargo político. Esse Congresso está tendo uma grave dificuldade em abandonar aquele código de linguagem usado antigamente para usar o novo. E aí a gente vê essa constante narrativa da mídia, não tem articulação, né? A articulação que existia foi o que trouxe o Brasil para onde está agora. Então, voltando ao que o advogado Lucas disse em algum momento, eu discordo de vocês em algum ponto aqui, vamos debater. Você falou assim, o Bolsonaro conversa muito fiado, ele fala demais, mas foi por isso que ele foi eleito. Ele é muito mais próximo, eu sinto que eu estou muito mais próximo, muito mais bem representado por esse presidente do que aqueles de fala mansa e oratória maravilhosa, mas que por trás roubavam meu dinheiro, o seu, e enriqueciam os seus amigos. Só falar besteira. Pelo menos esse presidente, a gente consegue compreender o que ele fala, mesmo que tenha ali palavras mais ásperas ou não, é um presidente que a gente consegue compreender. Aí você disse assim, porque quando é um dos nossos a gente defende. Aí eu discordo de você. Se um dos meus faz uma coisa errada, eu sou o primeiro a ir lá e falar assim, pague essa pena, cumpra. Porque se a gente quer manter a reputação dessa nova onda conservadora de direita que tá tendo, a gente não pode se sujar no início. Na minha opinião, pelo menos se alguém que é do meu círculo, vou dar um exemplo, se o meu filho cometer um crime, eu levo ele pra delegacia. Então é essa nova cultura que a gente tem que fomentar na nossa sociedade. A maioria do Congresso, você disse que não acredita que a maioria do Congresso seja corrupta. Olha a lista da Odebrecht. Quantos nomes tem na lista? Quantos apelidos tem naquela lista que estão lá agora, dentro da Câmara dentro do Congresso, que dizem representar a população? A população botou ele lá. Exatamente, porque aquela coisa do voto de cabresto, a gente sabe que compra votos, a gente sabe como é que o dinheiro elege muitas pessoas. Essa onda que aconteceu agora, ela conseguiu colocar lá em cima o presidente, sem verba nenhuma, sem tempo de televisão. A minha esperança é que isso comece a baixar para os outros níveis também, como agora a gente vai ter aqui em Goiânia eleição para prefeito e vereador. A minha esperança, eu rezo, eu oro para que isso aconteça, é que a Câmara dos Vereadores seja trocada. E nós colocamos ali pessoas que realmente que têm um ideal de projeto, que têm uma vontade de melhorar a sociedade, não se perpetuar no poder. Olha, eu vou dar um exemplo de como que o mérito deveria ser o bastante para aprovar um projeto de lei, tá? A medida provisória da carteirinha estudantil. Gente, o que argumento se teria contra dar carteirinha estudantil gratuita para os estudantes? Você sabe que eles só fazem parte do nicho da sociedade mais pobre que tem. Mas não, caducou, os estudantes, que são os que recebem menos no Brasil, vão ter que pagar pela carteirinha de estudante. Por que isso aconteceu? Porque faltou articulação? Peraí, vai ter que alguém ir lá e falar, gente, eu quero dar uma coisa de graça para os mais pobres do Brasil. Eu preciso convencer alguém a fazer isso? Mas por que isso não passou? Aí que tá. Isso é a prova de que esse Congresso é corrupto. Não, desculpa. Eu não vou concordar. Mas só para concluir, Luiz, só para concluir. É um benefício direto para uma sociedade, para um nicho da sociedade que precisa desse benefício. Por que ele não passou? Porque a UNE, você sabe que a UNE na verdade a UNE é um aglomerado comunista do Brasil, né, que serve para doutrinar ainda mais a nossa juventude. A UNE sobrevive com esse dinheiro. E a UNE tem seus tentáculos ali dentro do Congresso também. Tem aquele pessoal do PCdoB que também sobrevive com esse dinheiro da carteirinha. O pacote anticrime que foi atrofiado lá dentro. Então, só para concluir, Luiz, aí você vai poder falar. Então, você entende que o Bolsonaro foi eleito porque ele é do jeito que ele é. E se ele mudar, aí sim eu ficaria insatisfeito. Se ele se transformasse em mais um desses políticos sabonete que se escorregam nas entrevistas, todo falando com fala bonita, mas que por trás rouba o nosso dinheiro, aí sim talvez eu ficaria decepcionado.